Bom dia, pessoal! Bom, na aula de hoje a gente vai fazer um esquema um pouco diferente, que é a apresentação dos slides, e eu vou então explicar para vocês o conteúdo no decorrer das apresentações. Não sei por que essa barrinha laranja não sai daqui, mas enfim, vou ter que ficar com ela mesmo. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu tenho que informá-los que o meu vizinho está quebrando uma parede no apartamento dele, então a gente vai ouvir esse barulho. Eu espero que vocês consigam focar na aula, tá? Nós vamos iniciar hoje o capítulo 4, que é Movimentos Sociais, Negros, Indígenas e Mulheres. Tá? Na página 77, eu peço por favor que vocês já abram os seus livros lá. Enquanto isso, eu vou explicando para vocês essa imagem que eu escolhi para iniciar os slides, que é uma imagem mostrando vários movimentos sociais se manifestando no Brasil. Eu peguei da internet, mas tem aí imagens atuais, bem atuais, e imagens um pouco mais antigas, e mostra um compilado de vários movimentos sociais brasileiros. Além dos movimentos negro, de indígenas e de mulheres, a gente tem aí movimento estudantil, a gente tem movimento dos trabalhadores de várias áreas, a gente tem movimento de camponeses, na área rural, né? O movimento da população LGBT, né? Tem vários movimentos sociais atuantes hoje em dia, mas o foco da nossa aula são os movimentos sociais que mais se desenvolveram no período em que o Getúlio Vargas era presidente do Brasil, período chamado Era Vargas, tá? Então foram esses três aí os movimentos que mais adquiriram força e foram conquistando direitos graças às suas manifestações e suas lutas, tá? Então, agora que vocês abriram lá na página 77, vocês vão ver que tem duas fontes ali, um texto e uma imagem. Essas duas fontes, elas abordam um direito adquirido pelas... A minha gata. Um direito adquirido pelas mulheres no Brasil que foi muito importante, que foi o voto feminino, tá? Antes que o Getúlio aprovasse o voto feminino na Constituição de 1934, o estado do Rio Grande do Norte já fez isso em 1927. Foi o primeiro estado brasileiro a garantir que as mulheres pudessem votar e pudessem se eleger a cargos públicos eletivos, políticos, né? Fazendo isso em 1927, o estado do Rio Grande do Norte elegeu, um ano depois, a primeira mulher prefeita numa das suas cidades, na cidade de Lages, lá no Rio Grande do Norte, elegeu a mulher prefeita do Brasil, tá? E o Getúlio só foi fazer isso, então, em 1934. Claro que esse acontecimento não surgiu assim do nada, né? O governador acordou num dia super bonzinho, resolveu dar voto para as mulheres. Na verdade, o que aconteceu foi uma luta do movimento feminista que já existia no Brasil. O movimento feminista ele é dividido em várias partes, né? E que a gente chama de ondas. A primeira onda, segunda onda, terceira onda. E cada uma dessas fases exigia direitos, tinha demandas diferentes. Esse feminismo dessa época dos anos 20 era o feminismo da primeira onda, e as mulheres exigiam principalmente voto, direito a voto, participação política e a educação formal, certo? Além de ocupar espaços no mercado de trabalho também. Então, graças à luta das feministas brasileiras, a mais famosa delas era Berta Lutz, que era uma bióloga bem porreta. A Berta Lutz, e junto com outras mulheres, como a Leolinda Daltro, entre outras, elas conseguiram, então, depois de bastante luta, alcançar esse direito, beleza? Aqui tem outras imagens, aqui. Outras imagens que eu escolhi para falar sobre esses três movimentos. A primeira é uma imagem, não são imagens do Brasil, as duas de cima, mas é porque os movimentos que aconteceram no Brasil foram inspirados em outros países também. Então, a primeira é uma foto do movimento feminista, com alguns cartazes de reivindicação, uma foto mais atual. A segunda é uma foto do movimento negro, que se desenvolveu principalmente nos Estados Unidos nos anos 60 e 70.
os Black Panthers e tal, várias vertentes aí do movimento pelos direitos civis da população negra. E embaixo o movimento genuinamente brasileiro, que é o movimento indígena, né? E a luta dessa população para sobreviver, para garantir a sua sobrevivência. É basicamente isso. A situação do indígena no Brasil hoje é tão precarizada que eles lutam mais para garantir a sua sobrevivência do que para qualquer outra coisa. Hoje o nosso foco vai ser no movimento negro e como ele se desenvolveu no período do pós-abolição. Então a gente já pode virar lá na página 78 e vamos relembrar aí como que ficou a situação dos negros depois da abolição. Os negros eles já se organizavam, principalmente no movimento abolicionista, faziam revoltas de vários tipos durante o período da escravidão. E no pós-abolição, esse movimento por reconhecimento social e direitos foi cada vez mais se desenvolvendo, certo? Por quê? Porque a gente sabe que depois de 1888, com o fim da escravidão, a população negra do Brasil foi deixada à sua própria sorte. Não recebeu nenhum tipo de apoio do Estado brasileiro, também não recebeu nenhum tipo de indenização por parte das pessoas que usufruíam do trabalho escravo dessas pessoas, né? Os antigos senhores, digamos assim, que durante gerações e gerações escravizaram as pessoas e depois da escravidão simplesmente não tinham que pagar nada, não tinham que dar nada para elas. Então, a maior parte dessa população acabou trabalhando nas próprias fazendas, muitos com trabalho análogo ao escravo, recebiam muito pouco, eram tratados, né, muito mal pelos seus patrões. Alguns ocuparam terras que não tinham dono, terras que estavam desocupadas, ou foram para cidades, né? E continuavam enfrentando com certeza o preconceito e o racismo. A gente sabe que até hoje é assim, a gente ouve muitos relatos, né? Quem é negro talvez já tenha passado por situações, né, como essas, de preconceito, e a gente ouve na mídia, né, só os casos que são noticiados, obviamente, né, muitos casos em que isso ainda acontece. Então vocês imaginam onde grande parte da população que tinha privilégios com a escravidão não gostava que a escravidão tivesse acabado. Então tratava os negros muito mal por causa disso, com um extremo preconceito. Era difícil para essa população conseguir emprego. Era difícil para essa população conseguir emprego, porque disputava com imigrantes europeus, brancos, que eram privilegiados por causa, né, da questão racial. Então, sofriam violência policial, eram impedidos muitas vezes de circular livremente pela rua, né, eram chamados de marginais e de praticar suas religiões. Já vou falar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Aí surgiu, gente, a imprensa negra, né? No período do pós-abolição. Na verdade, já existia antes a imprensa abolicionista, né? Mas a imprensa feita por jornalistas, por escritores negros, ela surgiu no período pós-abolição. Eram jornais que eram focados na comunidade negra, denunciavam, claro, o racismo, a falta de oportunidades e a violência. E uma coisa bem interessante é que esses jornais, muitas vezes, eles sugeriam comportamentos e estimulavam a autoestima da população negra, né? Valorizavam a cor da pele, as características físicas, o cabelo, né? Para realmente estimular a autoestima dessa população que era vítima sempre de violência racial. Valorizavam também e estimulavam a associação dos negros, a participação política, né? Então, por exemplo, em muitos lugares os negros não podiam fazer parte de partidos políticos, entrar em alguns espaços, né, alguns espaços de lazer. Então, eles eram incentivados a fazer eles mesmos os seus espaços de lazer, os seus grupos políticos, criarem movimentos genuinamente negros, né? E muita gente começou a chamar isso de racismo reverso, que até hoje existe, né? Gente que fala, mas os negros estão se organizando, estão se associando, estão excluindo os brancos, eles que são racistas.
na verdade é uma resposta à situação social que a gente tem de racismo contra a população negra, né? E é uma forma de resistência também, né? Aqui eu tenho um exemplar do jornal de 1933, da imprensa negra, chamado A Voz da Raça, e o subtítulo é O preconceito de cor no Brasil, só nós, os negros, podemos sentir. Certo? Então é bem interessante a imagem ali, tudo é um grito mesmo, né? Contra o preconceito e contra as desigualdades. Aqui eu tenho outra capa de jornal, essa capa de jornal já é de 1941, e eu vou usá-la para falar sobre aquele assunto que está na página 81. A cultura afro-brasileira no período pós-abolição. A população negra continuou sendo perseguida, né? Praticamente da mesma forma. E muitas das suas manifestações culturais eram proibidas, eram criminalizadas, foram criminalizadas pelo Estado brasileiro. Por exemplo, religiões de origem afro-brasileira, que até hoje, né, tem muita gente que tem preconceito, tende a associar com demônios, apesar de as religiões de origem afro não terem demônios, isso é uma coisa das religiões cristãs, mas acabou sendo associado como uma maneira, uma coisa racista mesmo, né? Então dizer que é coisa de demônio, macumba, utilizar muito, né? Às vezes em sala de aula a gente ouve esses termos, isso é macumba e tal. Isso foi uma maneira bastante racista que foi construída no decorrer dos anos para se referir à crença da população negra, né? Que é crença geralmente relacionada a orixás e tal, os espaços onde eles que são como que eu posso explicar para vocês? Quem quiser pesquisa mais, mas são tipo deuses ligados à natureza, né? Forças da natureza, digamos assim, cada elemento da natureza. E os espaços onde se faziam os cultos eram chamados de terreiros. Então aqui a gente tem uma notícia, né? Varejados 70 terreiros e presos 80 macumbeiros, né? Então, uma matéria sensacionalista e com certeza o texto ali estava falando de uma maneira bem preconceituosa com relação à religião afro. E por que eles foram presos? E por que o terreiro foi fechado? E a foto deles está exposta ali. Preconceito religioso, pura e simplesmente, né? Porque de acordo com a Constituição de 1890, a primeira Constituição republicana, qualquer tipo de culto que fosse considerado, apesar de o Brasil se tornar um país laico, certo? Cada pessoa podia ter a sua religião, qualquer tipo de culto que fosse considerado magia negra, que fosse considerado alguma coisa mística e tal, misteriosa e tudo, era enquadrado como crime. E as religiões afro eram enquadradas dessa forma, então eles eram perseguidos. Outra coisa que foi proibida durante bastante tempo foi a capoeira. A capoeira, que a gente sabe que é uma arte, uma dança, uma mistura de tudo isso, genuinamente brasileiro, mas criado por descendentes de africanos no Brasil. Ela foi proibida até o ano de 1937. Né? Em 1937, no governo Vargas, ela passou a ser considerada uma atividade desportiva. Tá? Uma atividade de esporte mesmo e não mais um crime. Mas frequentemente as pessoas não podiam até 1937 gingar com a capoeira nas praças, nas ruas, senão elas poderiam ser presas, certo? Era considerado um crime. Isso também era claramente uma perseguição contra a população e as suas manifestações culturais, certo? Indo lá para a página 82, a gente vai falar agora sobre a Frente Negra Brasileira, que foi um movimento que surgiu em São Paulo, no bairro da Liberdade, e esse movimento, obviamente, lutava contra o racismo. Pessoas para fazer parte desse movimento, você tinha que ser um cidadão de bem, sim, você tinha que ser uma pessoa comprovadamente honesta, né? Então, era formado pela população negra, mas pessoas de destaque na sociedade, lutavam, obviamente, contra o racismo, mas também lutavam pela educação formal, pela instrução da população negra no Brasil. Como a educação gratuita, pública e gratuita, não era um direito da população ainda,